E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre pensão por morte, que é um benefício previdenciário que protege de um risco social, um risco que todos nós estamos sujeitos, que é o falecimento, especialmente o falecimento precoce, é a falta da pessoa da família, a falta de um dos membros da família, um dos membros produtivos, então alguém que estava em dia com o INSS, estava trabalhando, estava pagando o INSS, vem a faltar e a Previdência ela vem a ajudar essa família, ajudar a repor essa perda, no caso financeira, essa parte financeira, que é o que é possível ser reposto, né? Então esse é o benefício da pensão por morte. Então tem que estar em dia com o INSS, tem que estar pagando o INSS para que, se ocorrer esse evento, a família esteja protegida. Então eu vou falar aqui 15 dicas sobre esse benefício e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer problema. Então vamos lá. Primeira coisa, quem são os dependentes? Quem é o beneficiário no caso da pensão por morte? A gente divide geralmente em duas categorias, tá? Então tem a categoria dos presumidos, então os dependentes presumidos, que é de forma clássica é o marido e a mulher, então os casados, cônjuges, e os filhos menores de 21 anos, eles já estão automaticamente segurados. E depois a gente tem uma outra categoria, que são os dependentes não presumidos. Então, precisa que tenha alguma prova para conseguir esse benefício, uma prova da dependência financeira, e são características que são um pouco diferentes do usual, e é preciso às vezes um trabalho um pouco mais específico para conseguir o benefício. A gente coloca nessa categoria as pessoas que estão em união estável, os cônjuges até divorciados, alguns casos têm o benefício, especialmente se estiver recebendo a pensão alimentícia definitiva, se estiver recebendo a pensão alimentícia provisória, é possível sim, mas também de acordo com esse tempo que foi estabelecido. Então é um período limitado. Os pais também podem ser beneficiários da pensão por morte dos filhos, porque na Constituição os pais acabam, no início, eles são responsáveis pelos filhos, mas depois, no tempo, os filhos acabam sendo responsáveis pelos pais. E aí, em hipóteses excepcionais, é possível que os pais venham a receber uma pensão por morte dos filhos, quando o filho falece primeiro, no caso. Os irmãos também podem ser beneficiários. E, finalmente, os netos é uma hipótese bem excepcional, mas a gente falou sobre isso na newsletter, teve uma notícia mês passado, o STJ referendou isso. Então, casos em que as crianças são cuidadas, são tuteladas, curateladas pelos avós. Então elas têm uma relação direta que é mais próxima de uma relação de pai para filho do que uma relação de vô para neto. Então, nesses casos bem excepcionais, é possível conseguir esse benefício. Beleza? Então essas são as questões principais sobre os dependentes. Segundo item, a duração do benefício. A duração do benefício para os filhos é até os 21 anos. Para os cônjuges não é mais vitalícia, houve uma reforma depois de 2015, ela não é uma pensão mais vitalícia, pessoal. Então tem que cuidar com isso, ainda está no comum ali que a pensão é para a vida inteira, mas não é. No caso do marido que falece e fica para a esposa, por exemplo, se ela tiver 44 anos ou mais, sim, vai ser possível. Isso até 2020. Ela vai receber a pensão vitalícia. Mas se ela tiver menos que isso, ela vai entrar numa tabela progressiva de acordo com a idade. Então, quanto mais nova, menos tempo vai receber. E com relação ao ano 2021, teve uma mudança agora nesse ano, então são 45 anos. A partir dos 45 anos a pensão fica vitalícia também. Então esses dois casos em que é vitalício, na verdade é um caso só muda a idade, né? Então nesse sentido tem que cuidar com essa tabela, tá? Se você tiver menos que essa idade, provavelmente vai ser um tempo diferente para você conseguir não, a duração da pensão por morte. E para aquele que é inválido também, por exemplo, o filho que é inválido, ele consegue estender essa pensão por morte, o irmão também, ele consegue estender por um período mais alongado, enquanto durar a invalidez ou até ele vir a falecer. Idade ou faculdade. Aproveitando a questão da idade, do tempo de cessação, muitas pessoas confundem um pouco a pensão por morte
que é até os 21 anos, com a pensão alimentícia paga pelo pai, que pode se estender até o término da faculdade do filho. Então isso não se confunde, a lei diz que no caso da pensão por morte do INSS é até os 21 anos, então não tem, exceto naquela hipótese que eu falei anteriormente, da invalidez, não tem como estender esse período por mais tempo, especialmente pela faculdade, não tem jeito. 4. Quando começa a valer o benefício da pensão por morte? Em geral, os benefícios do INSS eles começam a partir do requerimento. A pensão por morte existe uma exceção, então ela começa, então você pode fazer o pedido até 90 dias, para a regra geral, 90 dias, você pode fazer o pedido e vai começar desde o óbito do instituidor dessa pensão por morte. Então você tem 3 meses, bem dizer 3 meses, para fazer o requerimento, e ele vai retroagir lá no óbito. Se for menor que 16 anos, o tempo aumenta para 180 dias, então até 6 meses ele pode fazer o requerimento, que vai retornar também para a data do óbito. Então essa é uma questão bem discutida, a gente tem um conflito de normas aqui, porque o Código Civil ele institui a questão do absolutamente incapaz até os 16 anos, então no nosso entendimento vale ainda a regra de que o menor de 16 anos pode pedir a qualquer momento, que vai valer desde o óbito, que é a regra antiga. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos que não pediu a pensão por morte por algum motivo, pode pedir e ela vai receber retroativamente os últimos 5 anos. E tem algumas regras antigas que falavam que era desde o falecimento. Então, as pensões por mortes mais antigas, você vai conseguir ela desde o requerimento, mas claro que vai prescrever as parcelas mais antigas acima de 5 anos. Nos demais casos, caso você não encontre nenhuma dessas opções, se for deixado de fazer o pedido, ela vai começar daí a partir do requerimento. Morte presumida é possível também conseguir, isso acontece em acidentes, geralmente acidentes de grande repercussão, um avião, um acidente que não é possível fazer um resgate do corpo, fazer uma avaliação se a pessoa veio a óbito ou não, mas é muito provavelmente que ela veio, porque ela estava no caso ela comprou a passagem, ela entrou no avião e foi averiguado que é muito provável que ela vai ter falecido, mas é um caso daí de entrar na justiça, comprovar esse falecimento presumido, mas nesse caso também é possível conseguir a pensão por morte. 6. O valor do benefício. O valor do benefício, antigamente, era um valor com base na 100% do salário de contribuição. Então o benefício de pensão por morte era um valor bem compatível com o que o segurado ia conseguir se aposentar, na verdade até um pouco mais, para garantir a segurança da família. E depois da reforma da Previdência, depois de novembro de 2019, era um valor de 50% do que a pessoa conseguiria se aposentar, ou que estivesse até aposentada, e mais 10% por dependente. Então a base inicial é 60%. Tivemos um caso aqui em que o falecido ele recebia R$3.000, passou a família daí a receber R$1.650. Então é uma situação que gera bastante dificuldade para a família que estava habituada ali com aquele benefício de R$3.000, então sofre um corte bem grande depois da reforma da Previdência. 7. Valor do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo é possível? Sim, às vezes é possível sim. O valor abaixo do salário mínimo seria nos casos em que existe rateio. Então, por exemplo, um beneficiário recebe meio salário mínimo, o outro recebe a outra metade do salário mínimo. Então, o benefício que era um salário mínimo foi dividido em 2. Nesses casos é possível que seja abaixo do salário mínimo, porque o valor do benefício ele fica mantido no salário mínimo, mas divide entre vários beneficiários. E esse rateio, número 8, como funciona o rateio? Então é assim, como às vezes tem vários beneficiários, o valor simplesmente se divide. Então se for um benefício, vamos colocar R$3.000, são 3 beneficiários, vamos dizer a esposa e dois filhos, seria R$1.000 para cada um. Pode acontecer também de ter um filho com outra esposa, pode ser 2 famílias, então o benefício pode se dividir em quantos beneficiários tiverem o direito. 9. Prescrição. O direito prescreve? A pensão por morte prescreve? Não, ela não prescreve, você pode pedir a pensão por morte a qualquer tempo. Inclusive nós temos casos aqui de pessoas que deixaram de pedir, esqueceram, seguiram sua vida, pediram depois de 20, 30 anos a pensão por morte e deu certo, dá certo, pessoal.
Só aquela questão que vai prescrever as parcelas, você não vai receber essa pensão por morte em atraso, vai receber a partir do requerimento. 10. Sou pensionista, posso contribuir e me aposentar? A gente já falou um pouco sobre isso, vou fazer uma referência a esse vídeo para você conferir lá. 11. Carência. Esse ponto é muito importante, pessoal. A pensão por morte hoje tem carência. Então, a carência de 18 meses de contribuição pro cônjuge, pros menores, pros outros dependentes, não. Então, assim, precisa ter pelo menos 1 ano e meio, 18 meses de contribuição para começar a valer. Você até tem um benefício ali, mas é um benefício muito curto, de 4 meses, para quem não cumpre essa carência. Então, é praticamente zero. Então, por isso que tem que estar em dia, tem que cuidar com essa questão da carência. Então, na verdade, existem 2 carências. É o item 12 agora, carência do casamento ou união estável. Mas o que é isso? É uma coisa bem estranha, né? Carência do casamento, da união estável, como assim? Então, pessoal, para ter o direito efetivamente da pensão por morte, você precisa ter pelo menos 2 anos de união estável. Então, comprovar com documentos que a união estável já dura esse período a partir do momento do óbito, retroativamente 2 anos, e também o casamento. Então tem que cuidar muito com isso, porque precisa comprovar esses 2 anos. Pode acontecer de uma mistura, da união estável se transformar em casamento, e se você não demonstrar isso para o INSS, o benefício pode ser indeferido. Como é que funciona isso? Eu estava em união estável já há 5 anos, casou, deu 1 ano, um dos 2 veio a falecer, vai lá no INSS, faz o requerimento, o servidor do INSS vai ver o casamento tem 1 ano só, indefere o benefício ou dá um benefício muito curto, não foi comprovado que a união estável era anterior. Então tem que cuidar muito com essa questão, pessoal. Tem que comprovar pelo menos 2 anos de casamento, união estável ou até os 2, beleza? Bom, vamos lá. Número 13, vitalício. É vitalício o benefício? Não é? Já respondi naquela anterior, só para frisar, não é mais vitalício, pessoal. Ele não é para a vida toda, desde 2015, então tem uma faixa, de acordo com a sua idade, 44, 45 anos, ele vai ser vitalício, mas para as demais idades do beneficiário não é. 14. Posso casar novamente? Sim, pessoal, pode sim se casar, é uma dúvida bem comum essa, é que antigamente tinha uma lei da Previdência que não permitia o novo casamento. Então isso ficou também no imaginário e as pessoas pensam que não podem voltar a se casar. Mas toma cuidado, se você é beneficiário da pensão por morte no regime próprio, especialmente aqui do Paraná, não é possível o novo casamento, você vai perder a pensão por morte. Então toma bastante cuidado com isso, uma questão bem séria, bem grave. E dos outros estados, é importante observar o regimento previdenciário do seu estado e da União também, o servidor, você que é servidor federal, vale a pena dar uma conferida na lei, caso seja beneficiário de uma dessas pensões e tenha interesse em voltar a se casar ou ter uma união estável. Bom, 15, último ponto, precisa de advogado? Pensão por morte ou não? Posso fazer o requerimento sozinho? Pessoal, assim, alguns casos precisa, outros casos não. Eu vou até ensinar vocês a fazer um requerimento de pensão por morte. Então, se você está com tudo em dia, tudo certinho, com certeza absoluta de que o falecido estava trabalhando, estava em dia, cumpriu a carência, vocês têm a documentação de casamento, têm a união estável, ou se é só para os filhos, é um procedimento, vamos dizer assim, tranquilo, é possível conseguir, não vai precisar de advogado, mas se você tem dúvida, se você tem alguma coisa que você não tem certeza, se estava contribuindo, se estava em dia, se é união estável, especialmente a união estável, é importante ter um apoio do advogado, porque requer prova, requer uma estratégia de processo administrativo, uma estratégia processual para conseguir esse benefício. Então, nesses casos, a gente recomenda sim um advogado, mas alguns casos, esses mais simples, não precisa. Especialmente a união estável, ou esses requerimentos muito antigos, o requerimento do segurado que é rural, o trabalhador rural também precisa de uma documentação específica. Então, esses casos a gente recomenda sim a presença do advogado. Beleza, pessoal? Fico à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço.